Meu nome é Alisson da Fonseca. Nós vamos falar sobre os testes de convergência e vou falar sobre o teste da raiz. O teste da raiz é o seguinte: considere que eu tenho aqui um AN, uma sequência, e suponha que existe esse limite que está aqui. O limite da raiz de índice n, como está aqui, do módulo AN, quando n tende ao infinito. Suponha que esse valor aqui ele vale L. Agora, se esse L for um número, como está aqui descrito, se esse L for um número menor que 1, você vai poder afirmar que a série em questão converge. Absolutamente. Agora, se esse L é um número maior que 1, podendo ser infinito, L maior que 2, 5, 8, vamos falar que isso aqui ela diverge. E se a nossa série será divergente, né? Agora, se o L for igual a 1, que considera uma NPA também, e o que é NPA? Que não podemos afirmar, não sabemos o que vai ocorrer, né? Aqui, só relembrando, não esqueça que primeiro vai ter que calcular o limite, né? Que eu chamei de L da raiz do índice N. Agora vamos fazer um exemplo. Aqui no caso, ó, determinar se a série ela é convergente. Aqui nós começamos observando o quê? Que essa parte aqui, 5n mais 1, este é considerado o nosso termo geral, 5n mais 1. É o AN, né? Considerado o AN. E você vai calcular o nosso limite. Aí qual é o limite? Você vai calcular assim, o limite da raiz de índice n do módulo. Aqui não há necessidade do módulo, porque como estamos vendo aqui, não temos sinal negativo, né? Aí no caso, tira, no caso não precisa colocar o módulo. Vai ficar aqui 2n, como está aqui, né? Dividido por 5n mais 1, elevado a n. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó, limite. Vou fazer aqui abaixo. Limite. O n, no caso, tendendo ao infinito. A raiz. O índice n, né? 2n dividido por 5n mais 1. Isso elevado a n, né? Não esquecer que aqui, quando for necessário, devemos colocar módulo, né? Calcular o limite da raiz de índice n do módulo desse termo geral. Nossa sequência, quando esse n tende ao infinito. Aí, no caso aqui, nós podemos fazer uma simplificação, né? Este n com este n, que vai dar igual n, por isso que é indicado este método, né, aqui. Então, aqui você terá o seguinte, limite de dois n dividido por 5n mais 1, quando n tende ao infinito. Neste caso, você pode fazer o teorema de L'Hopital, né? Eu tenho um tipo de limite na forma indeterminado, que no caso aqui é infinito sobre infinito, quando n é esse numerador tende ao infinito, o denominador também, né?
onde tem uma indeterminação do tipo infinito por infinito. Aí usando o teorema de L'Hopital, né? Aí eu posso derivar tanto em cima como embaixo. Vai ficar assim, limite o n tendendo ao infinito, né? Aí vamos derivar em cima e embaixo, né? Aí vou derivar a relação, vai ficar, no caso a derivada de 2n ficaria 2, e a derivada de 5n ficaria 5. Uma constante não coloca, ficaria 2 sobre 5, né? Aí fica o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante, né? Que no caso, 2 sobre 5, né? E 2 sobre 5 encontramos que é 0,4. Que no caso, esse 0,4 seria o L. E você percebe que isso aqui é o nosso L. Que ele vale 0,4, né? E ele é um número menor que 1. Percebemos que 0,4 é menor que 1. Então a gente fala que a nossa série, ela é, quando é menor que 1, absolutamente convergente. Olá, meu nome é Alisson Matheus, vou falar sobre o teste da integral. Suponham que f seja uma função contínua positiva e decrescente em 1, ao infinito. Se a n é igual a fn, então, se a integral de 1 ao infinito fx dx for convergente, então a somatória de n igual a 1 ao infinito a n converge. Se a integral de 1 ao infinito fx dx for divergente, então a somatória de n igual a 1 ao infinito a n converge. Mas não garantimos que a somatória de n igual a 1 ao infinito a n é igual à integral de 1 ao infinito fx dx. Então vamos ter cuidado se a integral de 1 ao infinito fx dx for convergente. A somatória de n igual a 1 ao infinito a n converge, mas não garantimos que a somatória de n igual a 1 ao infinito a n é igual à integral de 1 ao infinito fx dx. Então, para ficarmos mais fácil, vamos fazer um exemplo de integral para ficar mais fácil para o nosso entendimento, que no caso vai ser essa daqui, que a somatória de n igual a 2 ao infinito ln n sobre n ao quadrado. O teste de integral se aplica à série. A gente vai ver se ele se aplica a essa série para a gente ter a certeza que o teste da integral funciona. Então é o seguinte, ele vai ficar de que forma? Vai ficar ln x sobre x ao quadrado, que é a mesma coisa de ln sobre n ao quadrado. Então, a gente vai derivar isso daqui, que vai ficar d sobre dx, que vai ser ln x sobre x ao quadrado, que vai ficar igual a dx, d sobre dx, ln x e x ao quadrado menos ln x, que vai ser dx sobre d sobre dx, que vai ficar aqui o x ao quadrado, sobre isso tudo, sobre x à quarta. Isso tudo vai ser igual a 1 sobre x vezes x ao quadrado menos ln x 2x. Isso tudo sobre x à quarta.
Isso tudo vai ficar igual a x menos 2ln x sobre 4, não, x a quarta. X a quarta. Que vai ser igual a 1 menos 2ln x sobre 3x sobre x a terceira. Então isso daqui é o resultado para a gente saber se o teste da integral se aplica. Então é o seguinte, o que a gente pode saber? Para x maior ou igual a 2, que é maior do que a raiz de e, nós temos 2ln x maior que 1. O que isso significa que 1 menos 2ln x é negativo. Então dx ln x sobre x ao quadrado é negativa para todo x maior ou igual a 2. O que significa que ln x é decrescente, x ao quadrado. Então concluímos que o teste da integral se aplica a essa questão. Olá, gente, meu nome é Maria Jacira e hoje eu irei falar um pouquinho sobre o teste de convergência absoluta em uma série infinita. Mas, primeiramente, antes de começar, temos que saber o que é uma série infinita. Uma série infinita é uma série na qual a linha criada, ao juntar todos os elementos, a soma parcial é infinitamente longa, ou seja, é infinito, ok? Então, vamos lá. O que nos diz o teorema? O teorema nos diz uma série, o somatório infinito de k igual a 1, de UK é igual a U1 mais U2 mais infinito, né? Uma série infinita, converge absolutamente se o somatório de UK, de módulo de UK, é igual a módulo de U1 mais módulo de U2 mais infinito. Ou seja, se essa série aqui embaixo converge, o módulo dessa série aqui converge, logicamente, essa série também aqui em cima irá convergir. Ou seja, vamos lá, aplicando aqui esse teorema, eu separei aqui um exemplo para a gente saber como aplicar ele, tá? Corretamente. Então, vamos lá. Primeiramente, o que fazer? Vendo essa série aqui. Primeiramente, aqui, temos um exemplo aqui de uma série que não é muito comum de se ver, né? Pois a gente está trabalhando aqui com sinais diferentes. Ou seja, deixa eu aproximar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Temos aqui menos, menos, mais, mais, menos, menos. Ou seja, temos uma sequência aqui de uns sinais que, vendo de cara aqui, a gente não tem um teste para fazer com ela. A gente não sabe, né, o que fazer com ela. Mas de cara, conseguimos perceber aqui um comportamento no denominador 2, né? O aumento do expoente, né? Aqui, ó. O expoente aqui temos 1, né? Aqui temos 1 aqui. Aqui temos 2, aqui temos 3, 4, 5. E assim ele irá aumentando, né? Com o decorrer aqui da nossa série, nossa sequência. Mas, sabendo aqui, lembrando aqui de algumas propriedades sobre séries algébricas, né? Porque isso aqui é uma série algébrica, não é isso? Lembrando aqui de uma série algébrica, temos aqui, ó. Lembrando da propriedade sobre séries algébricas, temos a adição ou subtração, ou seja, adicionar ou retirar termos infinitos de uma série infinita, séries algébricas, né? Porque isso aqui é uma série algébrica, não é isso? Lembrando aqui de uma série algébrica, temos aqui, ó. Lembrando da propriedade sobre séries algébricas, temos a adição ou subtração, ou seja, adicionar ou retirar termos infinitos de uma série infinita, não altera o comportamento entre convergir ou divergir, ou seja, mudando esses sinais aqui ou não, se essa parte aqui sumir, se ela converge, esse restante aqui continuará convergindo. Se essa parte aqui sumir, se ela converge ou diverge, né?
sumindo aqui alguns elementos, não altera o seu resultado, ou seja, não altera se diverge ou converge, né? Então, vamos lá. Aplicando aqui o teorema, né, nessa sériezinha que eu usei aqui como exemplo, né, essa série aqui, temos aqui, aplicando a propriedade aqui, temos o módulo dessa série, ou seja, aplicando o módulo nessa série aqui, esses sinaizinhos aqui, ó, de menos, irão se transformar numa soma, ou seja, onde tiver menos, irá se transformar em um mais, né? Lembrando lá das nossas propriedades de módulo, né? Temos aqui que onde tiver negativo, irá ser positivo, ok? Então, é isso. A nossa série agora se tornará, o módulo dessa série agora ficará 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 a quarto, né? Chegamos, depois de aplicar aqui o módulo, a gente chegará em uma série geométrica, né? E usando aqui a nossa razão, né? A nossa razão sendo 1 sobre 2, né? Isso aqui, usando lá o teste da razão, nós temos a nossa razão igual a 1 sobre 2, né? Para quem lembra aí, aqui, usando aqui a nossa razão de 1 sobre 2, logo temos aqui o somatório, né, do infinito, é igual a k, no caso, o somatório do infinito aqui, k igual a 0 de 1 sobre 2 elevado a k. Ou, né, porque isso aqui vai dar essa série aqui, tá? Isso aqui é igual a essas sériezinhas aqui. Ou, somatório do infinito igual k igual a 1, que é um pouco mais difícil de ser trabalhado, né? Porque aqui a gente vai ter uma sequência e para achar isso aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Vai ser 1 vezes 1 sobre 2, né? Elevado a k menos 1, para poder chegarmos nisso aqui, ok? Porque aqui a gente tem k sobre 1, então k menos 1, ou seja, 1 menos 1, ok? Então, aqui, observando isso aqui, né? Observando isso aqui, temos a nossa razão igual a 1 sobre 2 de cara aqui, a gente já vê, já percebe? Então, logo, a nossa razão é menor que 1. Então, se é menor que 1, essa série converge absolutamente, ok? Se essa sériezinha aqui, se nossa razãozinha aqui é menos que 1, né? Ela é menos que 1, essa série converge absolutamente. Ok, pessoal? Então, aqui, lembrando aqui da propriedade, né? Fazendo análise aqui da nossa propriedade, tendo esse exemplo aqui e aplicando o nosso teorema, né? Que a gente viu ali na página anterior. Temos aqui o módulo dessa sériezinha aqui, é igual a essa outra sériezinha aqui. Então, observando o nosso teorema lá, se essa sériezinha aqui converge, essa aqui, logicamente, também irá convergir absolutamente. Ok, pessoal? Então, é isso. Fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Jonathan Ismael. Sou aluno do curso de Licenciatura de Matemática da UNEL Campus 3. E eu vou fazer para vocês uma breve explicação de um dos testes de convergência, do teste da razão. Então, tendo como base a nossa matéria de cálculo 3, teste de convergência e aplicando o teste da razão, nós vamos supor que nós vamos saber se o somatório de i igual a 0 até mais infinito de 2 elevado a i sobre i fatorial é divergente ou convergente. Então, temos aqui nosso somatório, nós vamos considerar esse termo, chamando ele de ai, sendo igual a 2 elevado a i sobre i fatorial. E nós vamos então analisar o seu limite. O limite de i tendendo a mais infinito de ai mais 1 sobre ai, ou seja, um termo sobre o seu antecessor, é assim que faz o teste da razão. Nós vamos ter aqui o limite de i tendendo a mais infinito, substituindo aqui o termo. Né? Era esse aqui, vamos colocar como ele sendo i mais 1. 2 elevado a i mais 1 sobre i mais 1 fatorial. E aqui embaixo nós vamos ter quem? ai. 2 elevado a i sobre i fatorial. O seu limite vai ficar pela regra da divisão, vai pegar o termo, multiplicar pelo inverso do segundo, vai ficar 2
elevado a i mais 1 sobre i fatorial, vezes i fatorial sobre 2 sobre i mais 1 fatorial. Então, nosso limite de tendendo ao infinito é ficar aqui, pela regra de fatoração, vai ficar igual a 2, e nós vamos ter i fatorial sobre i mais 1 fatorial. Por que fatorial aqui? Ele vem também da regra da fatoração. Nós pegamos o termo, separando, vai ficar o c fatorial aqui fora. Então, vamos dividir aqui com aqui, o i fatorial sobre i fatorial, vai ficar 1, 2 vezes 1 sobre i mais 1 fatorial, que é o que temos aqui. Aqui embaixo é constante, né? Nós temos i mais 1, é uma constante, quer dizer, não é uma constante, vai tender ao infinito, e em cima nós temos a constante, que é 2. Então, aqui embaixo vai ter o infinito, aqui é 2, então isso vai dar 0. Nós podemos dizer que para algum valor suficientemente grande de i, o valor de ai mais 1 estará bem próximo de 0. É o que nós conseguimos concluir aqui. E já que o nosso termo A1 e o seu limite ai mais 1 sobre i fatorial é igual a 0, nós podemos dizer que existe um valor natural k, tal que para i maior ou igual a k nós teremos, ou seja, o nosso i assumindo um valor de um número natural, sendo dele à frente. Então, nós temos ai mais 1 sobre ai vai ser menor ou igual a que um número qualquer acima de 0. Eu coloquei aqui e próximo dele também, que abaixo de 1. Então, para ficar mais fácil nossos cálculos, nós podemos ver que tem que ser um valor abaixo de 1 mais à frente. Vai ficar, eu escolhi o valor 1 meio. E então, passando para o outro lado, vai ficar ai mais 1 menor ou igual a que 1 meio do seu termo antecessor, ou seja, do que o ai. Considerando i igual a k mais 1, k mais 2, como nós podemos ver aqui, tem que ser maior do que k, obtemos que ak, comparando pela fórmula que nós tínhamos antes, ak mais 1 menor ou igual a que 1 meio de ak. Então, o ak mais 2 vai ficar ak mais 2 menor ou igual a que 1 meio de ak mais 1. O ak mais 1 vai ficar 1 meio de ak. Então, fazendo aqui a multiplicação, nós temos ak mais 2 menor ou igual a que 1 sobre 2 elevado ao quadrado de ak. O ak mais 3 vai seguir a nossa mesma lógica, como nós vamos fazendo aqui. Aqui nós vamos colocar o valor de ak mais 2. Então, ak mais 3 vai ficar menor ou igual a que 1 sobre 2 elevado ao cubo de ak. E então nós conseguimos ver já uma certa sequência aqui se aproximando, que vem daqui, ó, aqui, nós conseguimos ver que ele vai aumentando um termo. Então vamos ter aqui nosso ak mais p, vamos dar esse valor aqui de p, menor ou igual a que 1 sobre 2 elevado a p, ak, com p maior do que 1, porque foi isso que aconteceu, ó. Os termos aqui foi vindo para o termo da frente. Então, com p maior ou igual a 1. E nós vamos ter, então, considerando que A1 é positivo, porque todos os resultados que nós vamos ter vai ser positivo, e AK mais P com menor ou igual a que 1 sobre 2 elevado a P, AK, com P maior do que 1, e o seu somatório de 1 tendendo ao infinito, ele é convergente. Por quê? Isso aqui nos remete à série geométrica de base de divisão, né? Então, pelo teste da comparação, nós também vamos ter que o somatório de P tendendo ao infinito de AK mais P, é convergente também. E, portanto, comparando também os termos, nós vamos ter que o i igual a 0, seu somatório até mais infinito, de 2 elevado a i sobre i fatorial é convergente. E resumindo, nós temos que todos os termos do nosso somatório são positivos, como os vimos acima, e considerando que o seu termo AI, temos que o limite do AI mais 1 sobre o seu antecessor, que é o AI, é igual a 0, e notamos que o limite foi menor do que 1. E nós podemos concluir que o nosso somatório é convergente pelo teste da razão.